Alegrem-se sempre. Isso é um mandamento bíblico para mim e para você. Mas será que é possível eu e você vivermos sempre alegres? Será que é possível nós vivermos esta vida de alegria completa durante todos os nossos dias? Será que é possível ter uma vida assim? A Bíblia nos diz que sim. Apóstolo Paulo ordena isso a uma igreja, a um grupo de cristãos de uma cidade, que eles sempre se alegrassem. E eu quero meditar com você hoje sobre alegrar-se sempre no nosso Devocional Vida Plena. Eu sou Diogo Scremin e nós estamos aqui mais uma semana para meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero ler um texto com você que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja de Filipenses, e olha só o que ele diz a eles. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, eu quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Olha só que texto maravilhoso, que texto magnífico que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja. Apóstolo Paulo, durante 2 vezes neste mesmo texto, ele dá um mandamento àquelas pessoas, aqueles irmãos de Filipos. Ele diz: alegrem-se, alegrem-se sempre. Apóstolo Paulo escreve isso porque é possível viver um estado de alegria pleno. É possível viver uma vida de alegria plena. É por isso que ele escreve isso a essa igreja. Eu quero que você só entenda o contexto dessa igreja e de como o apóstolo Paulo escreve isso, e você verá que eles tinham todos os motivos do mundo para não serem alegres. Filipos era uma cidade, uma terra que perseguia cristãos. Uma década antes, um pouco mais de uma década antes, o apóstolo Paulo esteve juntamente com Silas nessa cidade. Em Atos 16 conta a história de Paulo e Silas na prisão. Eles foram jogados em uma prisão nessa cidade. Eles foram perseguidos em Filipos e jogados numa prisão. Você conhece a história das cadeias que se quebram, e o apóstolo Paulo e Silas então saem daquela prisão. Mas eles apanharam naquele lugar, eles foram muito machucados, foram jogados no mais profundo daquela prisão, dentro dessa cidade de Filipos, que era uma cidade que perseguia cristãos. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, anos depois, para essa igreja que havia sido fundada ali, lembra que o apóstolo Paulo começa essa igreja, chegando naquela cidade, procurando lugar para orar, na beira de um rio. Ele conversa com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ali então essa igreja se fortalece. A igreja continua ali nessa cidade. O apóstolo Paulo escreve essa carta agora dentro de uma prisão, provavelmente com a mão direita amarrada a um outro soldado em todo momento dele. Então, o apóstolo Paulo sendo vigiado dentro de uma prisão. Essa epístola é uma das epístolas da prisão, e ele escreve sabendo que a cabeça dele estava a prêmio, que muito em breve ele seria martirizado. E ele escreve isso para uma igreja perseguida. Então, um homem que passava por dificuldades e escreve para uma igreja que era perseguida. E o mandamento é: alegrem-se sempre. Repito, alegrem-se sempre. Apóstolo Paulo escreve isso porque é possível eu e você sermos alegres. É possível, mesmo em meio às provas e às dificuldades, nós vivermos alegres. Porque essa alegria que Deus nos propõe não é a alegria do mundo. Não é a alegria passageira, que é baseada em coisas, que é baseada em momentos de alegria. Não, é uma alegria que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que nós somos capazes de vivermos alegres mesmo em momentos de prova, mesmo em momentos de dificuldade. Ah, mas Diogo, como assim? Eu perdi alguém, eu perdi quem eu amava, eu perdi algo que eu gostava muito. Como eu vou ser alegre mesmo assim? Nós passamos por momentos de tristeza, mas essa alegria que vem sobre nós é sobrenatural. Veja que pessoas aí fora, pessoas que não têm essa paz, que é a mesma paz que Deus promete aqui nesse texto, porque o apóstolo Paulo diz nesse texto que
se nós não vivêssemos preocupados com coisa alguma, se nós orássemos a Deus e pedisse a Ele tudo que nós precisássemos, a paz dele estaria com nós. A paz de Deus estaria conosco. Então é através dessa paz que vem do Espírito Santo que nós somos capazes de ser alegres. Não é uma alegria que o mundo dá. Não é uma alegria capaz de ser produzida no mundo. Veja que as pessoas hoje, para serem alegres no mundo, elas procuram por sexo, por drogas, por bebidas, por coisas que trazem uma falsa alegria. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus tem uma alegria para nós que dura para sempre, que mesmo nos momentos de prova, mesmo nos momentos de dificuldade, é essa alegria que nos traz consolo e nos conforta mesmo em meio às dificuldades. Apóstolo Paulo continua dizendo nesse texto que nós devíamos nos alegrar sempre que todos vissem, quando olhassem para nós, que todos olhassem para aquela igreja, para aqueles irmãos e vissem que eles são amáveis em tudo o que eles fazem. E uma maneira de nós nos alegrarmos também e sermos felizes sempre é sermos amáveis em tudo aquilo que nós fazemos, é fazermos tudo com amor, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, seja na nossa igreja, seja pelos caminhos em que nós andemos, que tudo nós possamos fazer com amor, porque isso trará alegria para nós. E ainda, o apóstolo Paulo diz nesse texto, não vivam preocupados com coisa alguma. E é normal do ser humano se preocupar. Como nós nos preocupamos? Como a nossa mente é tomada por preocupações, por ansiedade, por medo, sempre preocupados com o que vai acontecer depois, sempre preocupados com o dia seguinte, deixando de viver o momento, confiar no Senhor. O apóstolo Paulo diz, não vivam preocupados com nenhuma coisa, com nada, com o suprimento de vocês, com aquilo que vocês precisam. Pelo contrário, peçam a Deus. Você já pediu ao Senhor aquilo que você precisa? Você tem usado o seu tempo de oração para pedir ao Senhor aquilo que você tem necessidade? O apóstolo Paulo diz que se nós fizermos isso e agradecermos a Ele, e ainda não só pedimos, mas agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Ah, Diogo, mas Deus não tem feito nada por mim. Deixa eu te falar uma coisa. Só de você estar assistindo hoje esse vídeo, Deus te deu o dom da vida por mais um dia. E hoje Ele te permitiu viver. Só por isso você deveria ter um motivo muito grande de alegria a Ele. E se você fizer isso, a paz de Deus estará sobre você. E ele continua dizendo o texto dizendo que se nós concentrarmos os nossos pensamentos a partir do versículo 8, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável, se nós pensarmos em todas essas coisas, pedimos a Deus que nos ajude a manter os nossos pensamentos nele, porque a nossa mente é um lugar onde muitos pensamentos ruins passam. E nós precisamos dessa ajuda de Deus também. O apóstolo Paulo diz, se vocês manterem a mente do Senhor, se vocês tiverem essa mente de Cristo, se vocês pensarem como o Senhor pensa, se dentro dos pensamentos de vocês, se dentro da mente de vocês pensarem como Jesus pensa, então o Deus da paz estará com vocês. Paz e alegria caminham juntos. Paz e alegria caminham juntos. Quando nós estamos em paz, nós estamos alegres. Se nós mantermos os nossos pensamentos em Cristo, o apóstolo Paulo diz que se nós fizermos isso, o Deus da paz estará com nós. O Deus da paz estará com você. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Busque conhecer o Senhor, para que essa paz esteja sobre você. E ainda o apóstolo Paulo continua nesse texto dizendo assim no versículo 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele diz isso? Porque ele diz aqui que já passou por momentos de tristeza, passou fome, passou sede, passou momentos de fartura, passou momentos em que ele não tinha nada, mas mesmo assim ele sabia o segredo da felicidade, o segredo de manter-se alegre, porque ele podia todas as coisas no Deus que o fortalece. Você também pode passar por esses momentos no Deus que te fortalece, seja sendo muito, seja sendo pouco, na alegria e na tristeza. Se você tem Deus com você, se você tem o Deus da paz caminhando ao seu lado, não existe motivo para você ser infeliz ou triste. Deixe que a alegria do Senhor
deixe que a alegria de Deus contagie a sua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Eu vou orar pela sua vida. Vou clamar pela sua vida, pedindo que essa alegria invada o seu coração. E olha, compartilha esse devocional para pessoas que você sabe que estão passando por tristezas, pessoas que não encontram alegria na vida. A verdadeira alegria está no nosso Deus, está no Senhor dos Exércitos, no Deus de toda a terra. Amém? Vamos orar então? Pai, em tuas mãos hoje eu coloco a vida desses seus filhos e filhas que estão assistindo esse devocional. E eu sei que por vezes a tristeza toma conta do nosso coração e da nossa vida. Infelizmente a nossa vida não é feita só de alegrias, Pai, e nós sabemos disso. Mas eu quero te pedir é que ajude cada um deles nesses momentos difíceis. Pessoas com depressão, com ansiedade, com tristeza estão ouvindo isso agora. E eu quero te pedir, Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, invada o coração dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Que toda tristeza seja arrancada e que a alegria seja colocada no coração de cada um deles. Por favor, em nome de Jesus. Mas que eles conheçam o Senhor, o Deus de toda a terra, para que essa alegria seja verdadeira. Por favor, meu Pai, que toda a alegria que existe no Senhor faça parte da vida dos teus filhos. Abençoa cada um que ouve esse devocional. Abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os negócios, abençoa o trabalho, abençoa tudo o que a mão dessas pessoas tocarem, que onde eles pisarem, que onde eles tocarem, tudo isso seja abençoado pelo Senhor. Pai, nós bendizemos o teu nome e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém? Esse foi mais um devocional Vida Plena. Guarda essa palavra no teu coração. Todas as vezes que a tristeza tentar pegar você, todas as vezes que a depressão tentar pegar você, lembre-se, você serve um Deus que tem uma alegria plena para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.